Obrigado, Mauro, pela apresentação. Obrigado, amigos Innovic Channel, por nos acompanhar mais uma vez nesta transmissão, ao qual vamos falar de dois assuntos importantes. Primeiro, essa vida oculta existente no nível do solo ou inclusive em outros ecossistemas e que envolve esses pequenos seres que, não por seu tamanho, deixam de ter uma participação incrível em todo o movimento destes ecossistemas. O segundo objetivo é apresentar a vocês os avanços obtidos no nível de ciência e tecnologia, sobretudo com novas ferramentas que foram desenvolvidas nos últimos anos. Mais ou menos a partir de 2010, começou a surgir uma série de novas tecnologias que nos permitem estudar com profundidade estes sistemas tão complexos que há pouco tempo estavam ocultos, ou seja, conhecíamos apenas uma superfície deste mundo tão complexo que é o dos micro-organismos. Iniciando a sessão, começarei com algo muito mais próximo de nós, ou seja, falarei sobre nós mesmos. E neste caso me refiro, em primeiro lugar, a um dos primeiros ecossistemas que estão dentro do nosso próprio trato digestivo. E depois explicarei o porquê farei essa analogia, pois o trato digestivo possui muitos pontos em comum em relação ao que ocorre no nível do sistema das raízes e a vida ao redor delas. Bem, então eu vou começar por esse primeiro slide com uma pergunta bem simples. Qual seria a sua resposta se eu perguntasse se os alimentos que ingerimos diariamente são suficientes para garantir uma boa saúde e uma boa nutrição? Obviamente falando de uma dieta saudável, de uma dieta balanceada, enfim. Provavelmente a resposta para muitos de vocês seria que é mais do que suficiente. Na realidade, o que os novos estudos indicam é que não necessariamente. E por que não necessariamente? Se ampliarmos o que acontece no trato digestivo, como vocês podem ver aqui na lupa, vamos encontrar determinados tecidos especializados, neste caso, pequenas vilosidades, as microvilosidades do trato digestivo, através dos quais os nutrientes são absorvidos e passam a cumprir as funções biológicas no organismo. No entanto, nessas microvilosidades já é possível distinguir algumas partículas aderidas a elas. E se voltarmos a dar um zoom nessa estrutura, o que vamos encontrar é um mundo incrivelmente vasto onde vivem milhões e milhões de pequenas bactérias que, em termos de quantidade, estimamos que cada ser humano possua mais ou menos 100 trilhões de bactérias neste espaço. Isso é o equivalente a 15 mil vezes a população humana no planeta Terra. Antigamente acreditava-se que essas bactérias eram simplesmente saprófitas, ou seja, não cumpriam qualquer função biológica no organismo. No entanto, atualmente sabemos que cumprem uma grande quantidade de funções. Participam da transformação de nutrientes, produzem vitaminas, protegem o ser humano contra patógenos e ativam inclusive o sistema imunológico, promovendo a defesa contra outros patógenos. Chegou-se a um ponto nos estudos em que se observa o papel destes pequenos seres e que inclusive aspectos emocionais diários nas pessoas estejam relacionados ao tipo de micro-organismos que habitam em seu trato intestinal. E a próxima pergunta que faço é: a composição dos micro-organismos do trato intestinal é sempre a mesma? E a resposta é não. Cada pessoa terá uma composição particular dependendo do que come, quanto come, dos seus hábitos de vida, se usa ou não algum medicamento, enfim, todos esses fatores possuem efeito. Sabe-se que até as situações de estresse, as quais uma pessoa pode vivenciar ou não, condicionarão quais tipos de micro-organismos serão desenvolvidos no nível do trato digestivo. Isso é relevante, pois podem surgir duas situações. Imaginem, a primeira delas, uma dieta saudável na qual se tem um estilo de vida muito tranquilo. Geralmente, estas características fazem com que os tipos de micro-organismos e os tipos de bactérias desenvolvidos no nível do trato digestivo
sejam também benéficas e ofereçam vantagens ao hospedeiro, neste caso, o ser humano. Neste momento, o que será criado é um círculo virtuoso, ou seja, ambos trabalhando de maneira conjunta a favor da saúde, a favor da nutrição e do bem-estar do hospedeiro. No entanto, também existem micro-organismos que não são tão bons, ou em outros casos, podem ser até prejudiciais. E estes tipos de micro-organismos muitas vezes prosperam quando o ser humano começa a ingerir, digamos, alimentos não adequados, bebidas, enfim, fazendo com que esses tipos de micro-organismos cresçam e afetem a saúde. Então, o que se tem no final é um círculo vicioso, pois vão surgindo organismos do crescimento de micro-organismos que não são bons e que estão associados atualmente a muitas patologias, como, por exemplo, diabetes e inclusive obesidade, que foram relacionados com a composição da microbiota no nível do intestino. Entrando um pouco mais na matéria e para ressaltar a importância da parte oculta na natureza, faço uma pergunta. Qual vocês acham que é o maior ser vivo que habita o planeta Terra? Com certeza, muitos de vocês responderam rapidamente que é a baleia azul, como o maior mamífero, o mamífero marinho, um cetáceo que tem aproximadamente entre 100 e 150 toneladas de peso. Outros podem ter pensado no elefante, um mamífero terrestre que tem aproximadamente entre 4 e 6 toneladas de peso. No entanto, nenhuma dessas opções está correta. Atualmente sabe-se que o maior ser, o maior organismo que habita o planeta Terra é um fungo que vive nas florestas de Oregon. O peso aproximado desse fungo, que é conhecido como cogumelo do mel, é de cerca de 7.500 a 35.000 toneladas, ou seja, possui o peso equivalente a 200 a 1.000 baleias azuis, simplesmente para dimensionar a magnitude deste organismo. O segundo ponto é que ocupa aproximadamente, ou cresce em uma extensão de 800 hectares nas florestas de Oregon. E é isto que nos surpreende. Como que este organismo, que é tão grande e antigo, acredita-se que possui aproximadamente cerca de 7.000 anos de existência, pode ter passado despercebido diante dos nossos olhos? E a resposta é relativamente simples, porque está oculto e jaz sob os nossos pés, já que está se desenvolvendo geralmente através das raízes das árvores nas florestas de Oregon. E agora, falando das relações entre as plantas e organismos, o que podemos ver neste slide é o seguinte. Eu estava dizendo que há uma grande quantidade de vida que jaz sob os nossos pés no nível das raízes. Na primeira sessão, o engenheiro Raul falou justamente sobre essa parte, que tem tanta importância para a planta, e depois a Ana Luísa, na semana passada, nos falou sobre os micro-organismos que vivem junto a essa estrutura. Avaliando o nível mais detalhadamente e tudo o que essas raízes abrangem, podemos ver o seguinte: é uma área cheia de vida, está repleta de vida. Por exemplo, a tabela marcada com A se refere à quantidade de oxigênio disponível ao redor das raízes e a parte vermelha indica as áreas deficientes em oxigênio. Por que é deficiente? Porque nessa área está sendo acumulada uma grande quantidade de micro-organismos competindo por este elemento, pelo oxigênio. Também, se avaliarmos o nível de pH, podemos observar que há uma grande mudança ao redor das raízes, sendo que o mesmo ocorre em nível de enzimas que são produzidas por micro-organismos como as proteases. Pode-se ver que existe uma grande atividade desse tipo de enzimas, que quer dizer que é uma área muito rica em vida. Está cheia de uma grande quantidade de micro-organismos cumprindo diferentes tarefas.
Mas por que estes micro-organismos estão presentes nessa área? Por que esta área em particular é tão rica em vida? Isso já foi explicado em outras sessões, porém farei uma pequena revisão. As plantas, ao longo de milhões de anos do processo evolutivo, aprenderam que para poder triunfar e para poder se desenvolver melhor, precisam de aliados, de sócios que lhes permitam crescer melhor, colonizar melhor diferentes espaços, e esses sócios justamente são os micro-organismos que habitam o solo. Agora, para que seja estabelecida uma sociedade verdadeira, em uma sociedade como tal, ambos os grupos ou os componentes da sociedade têm de ser beneficiados, ou seja, é uma relação ganha-ganha. E nessa medida, para que os micro-organismos possam oferecer algo à planta, a planta precisa entregar algo a eles. E esse algo, notem, são produtos de síntese que ocorrem justamente através da fotossíntese. Ou seja, o que as plantas fazem, através da luz solar e da fixação de dióxido de carbono atmosférico, é transformar esse carbono inorgânico e levar moléculas orgânicas que serão sintetizados açúcares, sínteses de outros componentes, ácidos orgânicos, enfim, uma grande e vasta quantidade de compostos que vão sendo formados pelas plantas. Em determinado momento, a planta vê a necessidade de enviar uma boa parte desses componentes para a raiz. Segundo os estudos, em alguns casos, até 40% dessas moléculas fabricadas pelas plantas são levadas por elas até a raiz e depois simplesmente são expulsas, excretadas. Com qual finalidade? Com a finalidade de buscar aliados, de ganhar micro-organismos que possam oferecer um benefício à planta. Então aqui é onde é estabelecida a relação de sociedade. Por um lado, a planta entregando nutrientes aos micro-organismos para que estes possam crescer, e estes, em retorno, devolvem à planta algo que ela precisa, como, por exemplo, auxinas para um melhor desenvolvimento da raiz, certos fatores de crescimento para que haja um melhor crescimento da folhagem vegetativa, inclusive na própria raiz há elementos voláteis que podem ajudar no crescimento, ou inclusive facilitam o acesso a nutrientes, como no caso do fósforo, dos quais Ana Luísa comentou na semana passada, referindo-se às micorrizas, ou inclusive em captar uma maior quantidade de água. E vejam, até este ponto faço uma citação sobre o que estamos vendo, que justamente essa parte invisível é super importante para muitos ecossistemas. E cito uma frase do livro O Pequeno Príncipe, em que sua amiga raposa dizia: "O essencial é invisível para os olhos". Isso foi escrito por Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe. Já que estamos falando ou citando algumas frases neste ponto, também quero citar outra frase, neste caso já comentada por um escritor deste tipo de material de livros, que é um cientista, o físico-matemático Lord Kelvin, justamente o autor da escala de Kelvin de temperatura. O que ele comenta é o seguinte: aquilo que não se pode definir, não se pode medir. E algo muito mais importante é, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. E o que não se pode melhorar, simplesmente tende a desaparecer. Onde quero chegar com isso? Que é importante conhecer então cada realidade, o que queremos estudar para poder melhorar diferentes coisas, diferentes aspectos. E neste caso, podemos sim medir o que está crescendo debaixo do solo, o que está acompanhando as raízes. Certamente poderemos também propor diferentes ações para melhorar as relações entre plantas ou entre raízes e micro-organismos. E assim, no final, que o cultivo ganhe com isso. Como produtores, é o que nos interessa. Então, falávamos de definições, e então a primeira definição que temos que fazer é o que devemos estudar. Bem, o que devemos estudar são os micro-organismos que crescem no solo, e é preciso estudar todos eles, porque no final convivem em um mesmo ambiente e formam sociedades muito complexas, cujas atividades, de uma ou outra maneira, estão interconectadas. Vou citar basicamente 4 grandes grupos de micro-organismos pelas suas funções que cumprem no nível do solo.
O primeiro deles é dos organismos mutualistas, que já foi amplamente discutido ou estudado na sessão da semana passada, onde há muitos organismos que cumprem uma função, uma interação com as raízes das plantas, onde há organismos que ajudam a fixar nitrogênio, ajudam a transportar nutrientes, enfim, isso já foi amplamente discutido. O segundo grupo, não menos importante, é o dos organismos degradadores. São os que participam dos diferentes ciclos, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, de enxofre, enfim, de vários ciclos, e basicamente são os que vão se encarregando de formar o humus, tão importante para a fertilidade dos solos. Um terceiro grupo existente em alguns cultivos são os químio e os fotoautótrofos, que são geralmente microalgas que vão sendo desenvolvidas e têm a virtude de aproveitar a luz do sol como fonte de energia para se desenvolver. Sua contribuição é de introduzir matéria orgânica no solo. E o último grupo, e não menos importante, e o que nenhum agricultor quer, é o dos patógenos. Justamente são os que vão ocasionar doenças ou morte para os cultivos, que, no entanto, a partir do ponto de vista evolutivo, também são muito importantes, pois para que seja mantido o equilíbrio na natureza, é necessário que algumas plantas morram como aporte de carbono para o solo. No entanto, se estes crescessem de maneira indiscriminada, praticamente não restaria uma planta na Terra. É por isso que também a natureza sabiamente permitiu que evoluíssem outros organismos que vão limitar essas populações e as quais são utilizadas atualmente como ferramentas para controlar o desenvolvimento destes organismos patógenos. Então já definimos os grupos de estudo. Agora vem a segunda parte importante, que é como podemos medi-los. E até pouco tempo, basicamente, tínhamos duas ferramentas para fazer essa medição. A primeira delas é o microscópio, ou seja, são seres muito pequenos que precisam de aumento para que possamos vê-los. E então, se coletarmos uma amostra de solo e visualizarmos no microscópio, poderemos observar uma grande quantidade de formas, particularmente de tamanhos. Enfim, uma ampla gama de micro-organismos. No entanto, essas formas não nos dizem nada. Esses tamanhos não nos dizem nada. O único que podemos saber é que é muito, há pouco, ou mais, ou menos, porém não sabemos nada da identidade destes micro-organismos. Outra forma que nos permite conhecer de forma mais profunda sua natureza e saber o que é que fazem é quando utilizamos, em nível laboratorial, placas de Petri, nas quais são colocadas meios de cultivo que permitem que estes micro-organismos cresçam sobre elas. Mas o que normalmente acontece quando fazemos com que cresçam micro-organismos no solo em placas de Petri? Notem que a quantidade de micro-organismos que é possível esquematizar em uma visualização no microscópio e a quantidade que pode ser observada em uma placa de Petri é muito menor. Então, o que isso quer dizer? É que uma grande parte dos micro-organismos que vivem no solo simplesmente não são cultiváveis. Então, isso nos dá uma conta anômala, e isso terá de ser analisado, se é bom ou ruim, e para responder essa pergunta, vamos ao seguinte exemplo. Vamos citar um processo que está ocorrendo atualmente no México e que tem a ver com o censo da população. Basicamente, esse procedimento busca obter dados de quantas pessoas vivem no país, qual a sua idade, qual a sua ocupação, o nível salarial, o nível educacional, saúde, enfim, uma série de coisas. Com qual finalidade? Com a finalidade de que os que tomam decisões, os governos, possam estabelecer quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, e com isso traçar o que chamam de planos estratégicos de desenvolvimento. E então são identificados setores que são estratégicos, aos quais vale a pena proteger, ou também identificar setores que são vulneráveis, aos quais vale a pena apoiar. Enfim, é traçada uma série de políticas.
O que pode acontecer se essa atividade não for realizada de maneira completa? O que vai acontecer então é que teremos dados equivocados. E, por exemplo, em um censo mal feito, o que poderia ser observado é que podem ter sido consideradas simplesmente todas as pessoas que têm um nível salarial alto, que têm um nível educacional alto, enfim. E então isso vai fazer com que sejam estabelecidos planos estratégicos equivocados, pois não correspondem à realidade. Então, sim, é importante conhecer a fundo a totalidade das populações. Falando de sociedades e de seres humanos, dou outro exemplo, porque isso também ocorre no nível de microbiota, no nível do solo, que é o comportamento complexo que todas as sociedades têm. E aqui o que podemos observar e o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: se fizermos um exercício, e certamente essa pergunta será feita particularmente no México, que é a questão que mais preocupa os mexicanos, a grande maioria, porque além disso, segundo as pesquisas, o que mais preocupa é a questão da falta de segurança. E falando de um mundo ideal e de um mundo hipotético, e supondo que isso pudesse ser feito, vamos supor que dentro dos planos estratégicos esteja o de desenvolver a polícia ou um sistema de controle muito eficiente que nos permita combater de maneira eficiente a criminalidade. E então o que vai acontecer é que as ameaças, ou o que se percebe como ameaça, simplesmente desapareçam. Mas aqui esse efeito de ação e reação é único na sociedade. Não acontece absolutamente mais nada? As pessoas deixam de se preocupar? Já não acontece mais nada nessa sociedade? A resposta é não, porque essa ação irá desencadear outra série de ações e outra série de reações. Porque, por exemplo, certamente o setor turístico poderá decolar com mais força ao haver menos medo com a falta de segurança, um setor que gera muito dinheiro. Isso promoverá novos empreendimentos, novos empregos, pessoas com melhores salários, certamente também haverá oportunidades de maiores investimentos. O tema da imigração de países na América Central que esteve em alta, pessoas saindo de Honduras, El Salvador, por exemplo, indo para os Estados Unidos com medo da violência que existe em seus países. Se isso não existisse, certamente essas pessoas ficariam em seus países de origem. Então, o ponto onde quero chegar é que um simples fato não necessariamente elimina ou introduz algo em uma sociedade. Isso possui efeitos multiplicadores e exatamente isso é o que ocorre também nas sociedades microbianas no solo. A única forma de combater a questão é, por exemplo, através do controle? Não necessariamente. Também podem ser feitos outros planos, como o tema da prevenção, no caso de sociedades humanas, na melhor das hipóteses, dando oportunidades de trabalho e um melhor nível educacional para evitar que as pessoas migrem para atividades ilegais. No tema agrícola é a mesma coisa. Muitas vezes, em geral, é muito melhor prevenir, ou seja, nos anteciparmos ao problema que a doença irá desenvolver. E tem o mesmo efeito. Não é tão simples, ou seja, envolve muitas atividades, muitas mudanças no nível das sociedades de micro-organismos. Assim encerro essa parte em que falei basicamente quais eram as ferramentas no passado para estudar essas comunidades de micro-organismos, e na segunda parte falarei sobre novas ferramentas. Obrigado. Continuando a sessão, tínhamos parado no slide anterior falando sobre a importância de conhecer de forma mais profunda as comunidades microbianas no nível do solo. Então dizíamos agora há pouco que tínhamos uma capacidade tecnológica limitada para fazer um estudo muito mais profundo. Atualmente, foi disponibilizada uma série de técnicas relacionadas principalmente com o tema da biologia molecular, batizadas como ômicas, e que tem a ver justamente com os componentes das diferentes células. Então há uma área destas ômicas que se dedicará ao estudo do DNA. E através deste estudo de determinados genes, diversas coisas poderão ser feitas. Logo mais vamos estudar esta área denominada metagenômica. A outra parte que estuda o RNA, esta denominada metatranscriptômica. E também veremos um pouco a que se refere
E, finalmente, a que estuda as proteínas, denominada metaproteômica. O prefixo meta é utilizado de maneira geral para descrever um conjunto, ou seja, são estudos feitos de conjuntos de populações, conjuntos de proteínas, conjuntos de DNA, enfim, provenientes de populações complexas. Finalmente, com o uso destas ferramentas, qual informação obteremos? Obteremos informações completas, como a de um censo, quem está ali no nível do solo, o que essas comunidades microbianas estão fazendo no nível do solo e quais ferramentas estão sendo utilizadas para fazer essas funções que estão sendo executadas no solo. E, basicamente, falarei de uma das técnicas, nesse caso, da metagenômica particularmente, algo denominado metataxonômica, que é uma técnica que nos permite dar identidade aos diferentes componentes de uma comunidade microbiana, ou seja, dar nome e sobrenome a cada um dos grupos de micro-organismos que formarão essas sociedades. E a técnica, vou descrevê-las, mas não vou entrar em detalhes muito técnicos, simplesmente vou comentar, parte de uma amostra do solo rizosférico, da qual, através de soluções e kits especiais, é feita uma extração do DNA total, ou seja, todo o DNA que está contido em fungos, bactérias e todos os micro-organismos presentes nessa amostra. Logo, é feita uma amplificação de alguns genes em particular que nos permitem identificar e colocar nome e sobrenome nestes componentes. É feita uma análise de sequenciamento no nível de nucleotídeos que compõem estes genes. É feito um trabalho de bioinformática e o trabalho de bioinformática finalmente nos entregará uma série de resultados que são os que constam no seguinte slide. São três aspectos a serem destacados a partir da informação fornecida pela metagenômica. O primeiro deles é quem está presente dentro desta população, ou seja, quem foi representado no gráfico da esquerda pelas cores apresentadas em cada barra. Cada cor representa um grupo particular. Vejamos o roxo, por exemplo, que corresponde ao grupo das proteobactérias. A segunda informação fornecida por este tipo de análise é a quantidade relativa na qual estão presentes. A quantidade de cada uma delas dentro destas populações, por exemplo, voltando outra vez às proteobactérias, que são as de cor roxa. Na terceira barra da esquerda, podemos ver que quase 70% dessa população microbiana está composta por este tipo de bactérias. E o terceiro elemento muito importante desta análise, do tipo taxonômico metagenômica, nos fornece o tema de biodiversidade, ou seja, quantas espécies diferentes estão fazendo parte dessa comunidade. Veremos alguns slides mais adiante sobre a importância de ter comunidades altamente biodiversas sobre diferentes aspectos no nível agrícola. No final, o que temos é um código de barra, ou seja, conhecido como MetaBarcode, que é específico para diferentes condições, para diferentes cultivos, para diferentes períodos, enfim, é uma característica particular de um ecossistema. No entanto, essa ferramenta não é suficiente, pois lembram que falei que a informação fornecida é do tipo relativo? Ou seja, nos informa que uma porcentagem X da população corresponde a algum tipo de bactéria. Porém, essa porcentagem pode ser a mesma para 1 milhão, para 1.000, para 100 milhões. Não é falada a quantidade de micro-organismos presentes em um habitat, e por isso precisamos recorrer a outras técnicas. Uma das técnicas é conhecida como qPCR, que nos permite quantificar o DNA total proveniente de bactérias e o DNA total proveniente de fungos, que então nos fornece informações sobre tudo o que está presente no solo. No entanto, no caso dos micro-organismos, eles estão presentes da mesma forma que as plantas. Muitos deles podem estar presentes em forma de dormência, ou seja, estão ativos, e outros estão de alguma forma dormindo, da mesma forma que as plantas em alguns cultivos. Então nós, os cientistas,
que não estamos de acordo com quase nada, sempre estamos nesse espírito inquieto, questionando as coisas. Então há um grande setor que questiona esta técnica. Dizem que pode se questionar. Ou seja, o que estão fazendo é quantificar tudo, organismos, quais micro-organismos estão vivos, mas também quantos estão mortos e que seu DNA ainda não terminou de se degradar. Mas também está contando os que estão dormindo, não só os despertos, então a informação não está completa. Para isso também são necessárias algumas técnicas complementares e são muito mais simples. Nesse caso são utilizadas técnicas enzimáticas, por exemplo, e são utilizadas enzimas que somente são produzidas pelos micro-organismos e que são capazes de degradar alguns compostos e podem promover uma mudança de cor. A mudança de cor é proporcional à quantidade de enzimas presentes em uma amostra de solo, e essa quantidade de enzimas, por sua vez, é proporcional à quantidade de micro-organismos presente nesse solo. Há outras técnicas igualmente simples, como as técnicas respirométricas. Lembremos, a maior parte dos micro-organismos do solo são micro-organismos aeróbicos. Precisam de oxigênio para cumprir suas funções metabólicas. O que é feito é simplesmente ver qual quantidade de dióxido de carbono está sendo produzido e quanto de oxigênio está sendo consumido. E essa taxa de respiração nos dá uma ideia de qual quantidade de micro-organismos ativos estão presentes nessa amostra de solo. Finalmente, aqui veremos alguns exemplos de todas as informações que todos estes métodos podem nos fornecer. Neste caso, falaremos da metagenômica. O que podemos ver é que o que anteriormente era considerado estático, ou seja, um cultivo possui uma determinada quantidade de micro-organismos associados, e esta permanece sempre inalterável ao longo do tempo, o que não significa nada, ou seja, os micro-organismos são como qualquer sociedade. Por isso, fazia a comparação com as sociedades humanas. Elas são altamente dinâmicas, estão mudando sua composição constantemente. Por exemplo, no primeiro bloco podemos ver como essas barras vão mudando simplesmente dependendo do período na qual as amostras foram retiradas. O período de desenvolvimento da planta, a etapa fenológica da planta, também marca uma grande diferença entre as composições destas sociedades. O tipo de parcela, ou o tipo de solo, marca a espécie com diferenças. Não ocorre o mesmo na composição de micro-organismos associados à raiz de milho, que os associados à raiz de tomate, por exemplo. Inclusive, entre variedades de uma mesma espécie pode haver diferenças. Milho amarelo com milho branco, enfim, possuem padrões diferentes quanto aos micro-organismos associados às suas raízes. Esta é outra forma de ver como são diferentes ou parecidos os micro-organismos que habitam em um mesmo habitat. Explicarei o gráfico do lado esquerdo. O que pode ser observado é que quanto mais estiverem separados os pontinhos que representam grupos de micro-organismos, mais francamente diferentes eles são. Os que estão mais à esquerda, os que se separam muito do restante, são os micro-organismos presentes no solo e os outros são os que estão associados à raiz, ou seja, são completamente diferentes. Inclusive no nível da raiz pode-se observar que os grupos se separam. Os tipos de micro-organismos que serão desenvolvidos na etapa vegetativa do cultivo, durante a floração, formação do fruto, etc. São completamente diferentes em relação aos da etapa da senescência de produção de sementes. A partir desta informação, também pode-se estabelecer quais são os principais fatores que vão influenciar na formação das sociedades de micro-organismos no solo. É importante distinguir dois sistemas totalmente diferentes: os ecossistemas naturais e os ecossistemas agrícolas, que são os que nos interessam. Nos ecossistemas naturais, os principais fatores que vão influenciar quais micro-organismos se desenvolvem no solo são as espécies de plantas, a diversidade vegetal e as interações bióticas. Nos ecossistemas agrícolas, isso muda completamente, e são as práticas agrícolas que vão determinar, em sua grande parte, o que tem maior peso, este fator sobre os tipos de micro-organismos que serão desenvolvidos em um cultivo. Em menor grau, afetam o tipo de solo e, obviamente, a espécie da planta e não o tipo de cultivo que está sendo produzido. De maneira geral, sobre quais são as principais variáveis que afetam tecnicamente, falaremos que o mais importante na estruturação de comunidades microbianas é o pH do solo. Por outro lado, é a disponibilidade de matéria orgânica e o conteúdo de oxigênio, e daí para baixo as diferentes variações do solo vão ficando menos importantes.
Bem, para que servem todas essas informações? Notem que há um grande trabalho que tem sido realizado na parte esquerda. Apresento a vocês o que é chamado como Atlas da Biodiversidade na Europa. Ou seja, já é um projeto muito grande na Europa para estabelecer como os solos no continente europeu vão mudando em sua biodiversidade. Vão do azul até quase a parte vermelha, sendo que o azul significa solos de alta diversidade, e pode-se ver que quase não existem, ou seja, são muito pobres, os verdes que possuem maior diversidade, possuem maior grau, e os laranjas e os vermelhos são os que possuem menor biodiversidade. E se observarmos, estes solos estão presentes fundamentalmente nas áreas agrícolas mais intensamente exploradas na Europa. Isso nos diz que não necessariamente a gestão foi a mais adequada, e certamente não foi dada a preferência ou o estímulo para que as comunidades microbianas do solo se desenvolvam de maneira balanceada e harmônica. Outros aspectos importantes da informação que a metagenômica nos fornece é que nos permite correlacionar diferentes fatores. Por exemplo, sabe-se que solos que possuem uma elevada biodiversidade permitem que os cultivos sejam muito mais tolerantes a diferentes tipos de estresse, como o estresse hídrico ou o estresse por calor. Também foi visto que solos que possuem uma alta biodiversidade microbiana permitem ou favorecem o ciclo do nitrogênio, ou seja, inclusive se fosse um cultivo sem uma nutrição artificial suficiente, poderia suportar de melhor maneira a carência de nutrientes e, finalmente, a biodiversidade microbiana está relacionada com algo que está muito na moda hoje em dia, que é a resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar a mudanças. Solos megadiversos, com uma alta diversidade microbiana, são solos resilientes, ou seja, permitem se adaptar mais facilmente aos cultivos, à mudança. Para finalizar, comento com vocês também que os projetos dessas novas ferramentas permitem fazer projetos de consórcios microbianos ou de formulações direcionadas à agricultura, de maneira muito mais direcionada, de maneira muito mais pontual ou precisa em algo que vem sendo desenvolvido e que é conhecido como microbiologia de precisão. Por quê? Porque o que pode acontecer é, logo no início já se sabe, que micro-organismos podem prosperar de maneira adequada em diferentes ecossistemas. Se for um ecossistema seco, realmente qual tipo de micro-organismos poderia ter, digamos, uma atividade adequada nesse tipo de ecossistema? Há uma segunda aplicação que diz seleção baseada em redes de interações. E aqui quero dar um exemplo muito simples, que é o tricoderma. Quando falamos de tricoderma, sempre pensamos no fungo que ajuda, ou é um fungicida, e combate outros fungos. No entanto, o tricoderma tem muitas funções, e há muitos tipos de tricoderma, sendo que uma das funções do tricoderma é ser um excelente degradador de matéria orgânica. Ele degrada a celulose de maneira muito eficiente, é um dos melhores. Onde quero chegar com isso? É que a partir da degradação da celulose, outros micro-organismos também se alimentam ou participam. Ou seja, se esse é retirado desse ambiente, há outros micro-organismos que desaparecem, ou seja, são partes fundamentais. Há micro-organismos que sustentam o crescimento do desenvolvimento de outros, ou seja, são muito importantes. Também podem ser feitos projetos de formulações microbianas baseadas na função, caso estejam buscando algo que favoreça o desenvolvimento da planta ou enraizamento, enfim, é algo que está sendo trabalhado. Finalmente, outra ótima aplicação é a compatibilidade que existe entre os micro-organismos. Como em toda a sociedade, inclusive as humanas, há pessoas que se dão bem com outras. Com os micro-organismos ocorre exatamente o mesmo. Há organismos que não conseguem prosperar na presença de outros. Aqui marco com linhas azuis um grupo de bactérias. Os pontinhos azuis significam que não podem crescer com outros gêneros. E há um grupo de bactérias que diz actinobactérias, que está destacado com uma tabela azul na qual pode-se observar que praticamente não é compatível com nenhuma outra. O que isso quer dizer? Que elas colonizam tudo e pertencem a este grupo de actinobactérias, por exemplo, os streptomicetos, conhecidos por sua capacidade de formar antibióticos, os quais evitam que outros micro-organismos cresçam junto a eles.
Enfim, há muitas aplicações que estão sendo dadas a essas novas ferramentas e isso era o que eu queria destacar. E com isso vou finalizando e simplesmente agradeço a todos vocês por terem comparecido hoje e por nos acompanharem nessa nova transmissão.